queridos? Bem-vindo ao nosso canal Sementes do Eterno. Que você possa se inscrever, compartilhar e deixar o seu joinha. Quero compartilhar hoje com vocês a palavra do Senhor que está no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 28. Diz o seguinte: Disse então o homem: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. No dicionário de hebraico, de teologia, está escrito o seguinte, que o nome Jacó, ele deriva do seguinte: pegar pelo calcanhar, suplantar. Ou seja, ele é um verbo denominativo, que tem a sua origem também no substantivo enganoso. Qual o significado de Jacó? E por que Deus muda o seu nome quando ele luta com Deus, Ele luta com o anjo. A palavra Jacó, que significa suplantador, porque Deus vai falar, teu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. No dicionário, eu falei para vocês, de hebraico, não sei se eu falei grego, mas o dicionário de hebraico fala o seguinte, que a palavra suplantador diz o seguinte: o suplantador é um substantivo masculino que se refere a alguém que suplanta, ou seja, que toma o lugar de outra pessoa, geralmente de forma desleal ou enganosa, muitas vezes através de artifícios ou manipulações. Vamos falar um pouquinho dessa trajetória de Jacó, este homem que luta com Deus. E por que ele luta com Deus, Qual era o objetivo de Jacó ao lutar com Deus? Nos tempos antigos, geralmente o nome das pessoas estava associada com a essência da pessoa e aquilo que era a sua identidade. Hoje para nós isso não é comum, mas para o povo antigo estava muito relacionado à essência da pessoa, à natureza da pessoa, o que fazia parte da sua natureza, o seu nome. Então Jacó significa enganoso, porque de uma maneira simbólica, diz que ele nasceu segurando o pé do seu irmão Esaú. Mas eu quero falar que este homem, que teve um nome tão, vamos dizer assim, pejorativo, tão negativo, este homem nasceu com um propósito. E nós vamos ver a importância a interferência de Deus, do agir de Deus na vida deste homem que mudou a sua história. Quando Rebeca, deixa eu ver se é Rebeca, eu sempre troco os nomes, Rebeca, Rebeca, ela era estéril, não podia ter filhos, então o seu esposo, orou, para que ela tivesse filhos. E diz o seguinte, a palavra do Senhor, em Gênesis 25. Isaque orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração. E Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela. Pelo que disse, porque está me acontecendo isso, foi então consultar o Senhor. Quando Rebeca foi consultar o Senhor para saber o que estava acontecendo nessa sua gestação, que ela percebia que alguma coisa diferente estava acontecendo. 2 nações estão no seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Aqui já havia uma promessa sobre a vida de Jacó. Então, Rebeca já sabia que o menor seria aquele que estaria no centro da vontade de Deus, aquele que o Senhor tinha um propósito específico em torno a ele, aquele que surgiria às nações, às tribos de Israel. E queridos, mas nós vamos observar que na trajetória de Jacó houve muita manipulação, houve muitas maneiras erradas de conduzir a vida deste homem. Primeira coisa que nós vamos observar é quando Jacó engana seu irmão para tomar o direito de filho mais velho.
Depois, a sua mãe induz ele a enganar o seu pai para ele receber as bênçãos que era direito do mais velho. E nós vamos ver que Jacó estava rodeado de pessoas manipuladoras, de pessoas que conduziam a situação à sua volta de maneira enganosa e manipuladora. Nós vamos observar que quando ele engana o seu pai, a sua mãe também orienta ele a ir morar com o seu irmão Labão, né? que era o tio de Jacó. E nós vamos observar o quê? Que Labão, o tio de Jacó, também o enganou, porque ele queria Raquel e o pai dela deu Lia primeiro. Nós vamos observar também que o próprio Jacó também foi manipulando toda a sua trajetória quando ele viveu ali com o seu tio, para obter as coisas que ele queria. Mas chegou um período que Jacó precisava retornar à sua família, porque Deus já tinha falado com ele que ele ia retornar à sua família. Só que quando ele tem que retornar com a sua família, ele fica com medo do seu irmão. Quais as consequências desse período que ele manipulou a vida do seu irmão? O que ia acontecer com ele se ele retornasse? Então, quando ele entra em desespero, em angústia, porque ele não sabe que espera o seu retorno na família, e Deus tinha tratado que ele precisaria retornar. Nós vamos observar que ele vai orar, ele vai buscar a direção de Deus, ele vai buscar o propósito realmente de Deus para a sua vida. E ele quer uma mudança na sua vida. Ele quer realmente que o retorno dele seja diferente. Então nós vamos observar aqui no capítulo 32, quando fala: então disse o homem, o seu nome não será mais chamado Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. É lógico que nós, quando lutamos com Deus, nós não vencemos, né? Mas é uma maneira de Deus mostrar para Jacó que ele tinha desejo realmente de uma mudança na sua vida. Ele queria realmente que o seu caráter fosse transformado, que tudo aquilo que o Senhor tinha para a vida dele viesse debaixo da bênção, da direção de Deus. Então ele luta com o Senhor, e o Senhor muda o nome dele de suplantador para Israel. O Senhor muda o nome daquele que agia, conseguia todas as coisas através de artimanhas, de manipulações, de coisas erradas. Ou seja, ele vivia num ambiente que tudo isso era natural. Mas quando Deus tem um plano, quando Deus tem um propósito em nossa vida, o que nós precisamos buscar é a direção de Deus, não através de manipulações, de coisas que não traz edificação, porque há um preço a pagar por isso. E nós vamos observar que a trajetória de Jacó foi difícil. Ele amava uma mulher, mas teve que trabalhar 7 anos por ela, foi enganado, casou com a irmã, depois trabalhou mais 7 anos. E nós vamos ver que as conquistas que ele obteve, materiais, foi através de muita manipulação. Mas, queridos, as nossas conquistas espirituais nunca virá em nossa vida através de manipulação, porque ninguém manipula a Deus. Ninguém manipula a Deus. Nós temos que entrar no centro da sua vontade. Nós temos que caminhar debaixo da sua vontade, debaixo da sua direção, debaixo das suas leis, querido. Nós temos que saber que a cosmovisão de Deus para a humanidade, como eu já falei, é como um joguinho de quebra-cabeça. Cada um tem o seu lugar de importância, cada um tem o seu valor ali. Então nós precisamos saber que no reino espiritual nós não conquistaremos as nossas bênçãos, a nossa posição manipulando a Deus. Podemos manipular os homens, podemos manipular um pastor, podemos manipular um líder do nosso grupo para ocupar certa posição, certo cargo, mas ninguém manipula a Deus. Quando Deus tem propósito com um homem, o caráter deste homem tem que ser transformado. O caráter desse homem tem que ser segundo os padrões de Deus, a lei de Deus, para que ele possa estar no centro da vontade do Senhor.
E aqui o Senhor muda a história de Jacó. Quando Jacó luta com Deus, não é porque ele quer bens materiais. Bens materiais ele tinha riqueza, ele conquistou isso de uma maneira, às vezes manipulando o seu tio. Mas ele quer uma mudança espiritual no seu caráter. Ele não quer ser mais conhecido como aquele que engana. Como eu falei, as pessoas no Antigo Testamento, o seu nome dizia muito da sua essência, da sua identidade. Esse homem tinha uma identidade distorcida. E como esse homem poderia estar no centro da vontade de Deus se o seu caráter não fosse transformado, se o seu caráter não fosse orientado por Deus? Então, quando ele entra em luta com Deus, ou seja, quando Deus olha para esse homem e vê nesse homem o desejo realmente de estar no centro da sua vontade, Deus começa a trabalhar nele. Deus começa a agir através da vida dele. Queridos, não importa qual seja a nossa posição dentro do propósito de Deus, nós temos que ter a consciência que jamais vamos conseguir manipular. Queridos, quando nós ocupamos uma posição que até às vezes nós sabemos que é um plano de Deus na nossa vida, sabemos que é o propósito de Deus, e nós queremos ocupar essa posição, este lugar, seja o que for na área que o Senhor nos colocar, nós achamos que podemos ocupar essa posição através de artimanhas, de manipulação, e nós esquecemos que quando agimos desta maneira, não virá unção sobre a nossa vida, não virá autoridade sobre aquilo que o Senhor nos chamou. Porque, queridos, o que deu autoridade para Jacó foi ele se colocar diante de Deus e desejar mudança na sua vida. Foi ele se falar assim: Senhor, eu quero realmente mudança. Eu quero realmente. Ele lutou, ele falou assim: não vou deixar você. E ele passou a noite inteira lutando com o anjo do Senhor. E às vezes nós estamos preocupados em ocupar posições, lugar até que o Senhor nos chamou, mas através de manipulação. Aí eu pergunto: onde fica a unção? Onde fica a autoridade? Onde fica a ousadia? Queridos, ninguém conquistará ousadia, unção no seu propósito, no seu chamado, na sua trajetória, se essa pessoa não se colocar diante de Deus, diante do propósito de Deus, e falar: Senhor, eis-me aqui, muda o meu caráter, não quero ser mais conhecido como eu era conhecido, mas eu quero que seja identificado em mim o caráter de Cristo. Eu quero que seja identificado em mim realmente o que o Senhor tem para a minha vida no seu reino, sabendo, queridos, da importância de nós nessa cosmovisão que Deus tem para a humanidade, de implantar o seu reino, de trazer o seu reino, e como Deus trará o seu reino nesta terra através da nossa vida. E se a nossa vida não estiver no centro da vontade de Deus, se a nossa vida for buscar os propósitos que o Senhor tem para nós através da manipulação, não virá, queridos, não virá. Às vezes eu vejo as pessoas tão preocupadas em fazer alianças com pessoas que não têm visão do reino. Queridos, o propósito de Deus para cada nação, para cada povo, não virá através de alianças com reinos que não têm o temor do Senhor. Queridos, nós só precisamos de estar em comunhão com o Senhor, buscar a aliança do Senhor, porque quando nós fazemos isso, virá sobre a nossa vida autoridade, virá sobre a nossa vida ousadia para falar do Senhor. Não importa, queridos, não importa se muitas vezes você pode pensar: Senhor, será que eu estou conquistando? Eu estou conseguindo chegar ao meu objetivo? Será, Senhor, que realmente eu estou no centro da Tua vontade? Porque muitas vezes nós achamos que para estar no centro da vontade de Deus nós precisamos manipular circunstâncias, manipular pastor, manipular liderança. Não, queridos, nós não necessitamos disso. Nós só necessitamos de ter esse confronto com Deus, de nós termos assim, encontrar Deus face a face e falar com o Senhor: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser um instrumento para a glória do Teu nome, eu quero ter ousadia, queridos, porque ninguém
nenhum homem, não importa o cargo que você ocupa dentro da igreja, não importa o cargo que você tenha, que o Senhor colocou nas tuas mãos, se este cargo for conquistado através de manipulação, não haverá unção, não haverá unção, porque Deus não derrama a unção dele, queridos, naquilo que está fora do seu objetivo, naquilo que está fora do seu propósito. Tolo é o homem que pensa que ele conquista a unção. Queridos, nós podemos conquistar bens, nós podemos conquistar, queridos, posições de lideranças, mas jamais conquistaremos unção, jamais conquistaremos autoridade se ela não vier pelo Espírito Santo de Deus, se ela não vier do relacionamento, da comunhão com Deus. Isso é fascinante, eu amo a Deus porque Ele é simplesmente fascinante. Às vezes nós olhamos para irmãos tão simples, queridos, que às vezes as pessoas não dão valor nenhum. E aquela pessoa é cheia de autoridade, é cheia de ousadia, porque o Espírito Santo de Deus se move nela. Porque ela não está presa a alianças humanas, mas ela está presa na aliança com Deus que a chamou e lhe delega poder e autoridade. Oh, queridos, quando nós vemos quando Jesus começou o seu ministério, o que os doutores da lei daquela época queriam saber? Qual a autoridade, quem tinha dado autoridade para Jesus executar o que ele fazia, os sinais e as maravilhas, e foram questionar a Jesus, com que autoridade fazer isso? E Jesus respondeu para eles, perguntou para eles, se vocês me falarem se o batismo de João era de Deus ou era dos homens, eu vou falar para vocês, eu vou responder para vocês com que autoridade. Muitas vezes, queridas, as pessoas que humanamente querem nos questionar com que autoridade nós fazemos certas coisas. E nós temos que dar satisfação para Deus, nós temos que ter comunhão com Deus, sabemos que nós fazemos parte desse quebra-cabeça que é a humanidade e que o Senhor tem propósito através da nossa vida. E queridos, Jacó, ele compreendeu isso no período da sua vida, em sua trajetória. Ele sabia que ele precisava retornar para a sua família, mas ele sabia também que ele precisava de uma mudança no seu caráter. Queridos, quando uma vez que eu estava meditando sobre essa palavra, e o Senhor falou comigo sobre quando nós retornarmos para a casa do nosso pai, né? Quando o Senhor fala para Jacó que ele não ia deixar faltar pão, né? Para Jacó, enquanto para Jacó retornar para a casa do pai. Queridos, quando nós retornarmos para a casa do nosso Pai Celestial, enquanto nós estivermos neste mundo, o Senhor nos sustentará com o pão da vida. Ele nos sustentará com o pão da vida. Ele nos sustentará com o seu doce Espírito. E é isso que nos dá autoridade para exercer o nosso propósito, para exercer o nosso chamado. Que você possa saber, não importa a sua função dentro do corpo de Cristo, saiba que não é através da manipulação, mas sim da autoridade do Senhor que está sobre a sua vida. Amém? Querido Deus e amado Senhor, neste momento eu oro, Pai, por cada homem, mulher que crê, Senhor, no propósito do Senhor, sabendo, Senhor, que o teu propósito não é conquistado através de manipulação, mas o teu propósito é conquistado através de mudança do nosso caráter. Que o nosso propósito, Senhor, é atingido através da comunhão com o teu Espírito. Porque quando nós buscamos o Senhor vai trabalhando em nós, o Senhor vai nos moldando, vai nos dando poder, vai nos dando autoridade para a expansão do teu reino. Sabendo que cada um de nós temos um papel, Senhor, dentro, Senhor, da visão do Senhor, dentro do teu propósito para a nossa vida. Senhor, nós precisamos buscar aliança com o teu Espírito, aliança com Jesus, aliança contigo para termos autoridade. Senhor, não é aliança com os homens através de manipulação que nós vamos conquistar
poder e autoridade para exercer o nosso chamado. Queridos, que você possa saber que o seu chamado e o seu propósito foi estabelecido por Deus e não pelos homens. O seu chamado e o seu propósito foi estabelecido no reino de Deus, antes mesmo de nós existirmos. E queridos, não será em aliança com os homens, através de manipulação, que nós vamos conquistar o poder e a autoridade através do nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Shalom. Fiquem na paz. Amém.